Fala makers, tranquilos? E hoje a gente vai falar sobre uma das técnicas obrigatórias, uma das técnicas essenciais para você enriquecer. Um dos grandes desafios de uma jornada de investimentos é impedir que a sua carteira fique estagnada. Mas existem maneiras de mantê-la em constante evolução e coerente com as melhores opções do mercado. Uma dessas técnicas é o rebalanceamento da carteira de investimentos. E no vídeo de hoje eu vou explicar o que é rebalanceamento e por que essa técnica pode lhe ajudar em seus investimentos. Para começar, vale destacar que um aspecto importante é manter uma postura proativa na gestão de seus ativos. Do contrário, existe o risco de o investidor ser traído por sua própria regularidade. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta aí, editor. Hey makers, para não interromper o vídeo de vocês, comenta aí abaixo se você já sabia o que é rebalanceamento e como está a sua carteira, tá? 80% renda fixa e 20% renda variável, ações, por exemplo, ou está 50% renda fixa, 30% fundos imobiliários, 20% ações? Me conta um pouquinho aí abaixo. Só não pode estar 90% criptomoedas, né? 90% bitcoins. Não, isso não. Sem mais enrolação, comenta aí abaixo e vamos lá. Regularidade nem sempre é o modelo ideal. Em geral, as pessoas associam a palavra regularidade a algo positivo, que transmite segurança. No caso dos investimentos, andar em linha reta dificilmente produz resultados expressivos. Para ilustrar essa realidade, basta pensarmos nos investidores profissionais. O trabalho deles exige uma postura proativa na busca por oportunidades e a regularidade não permitirá uma evolução substancial da carteira. Em linhas gerais, os grandes investidores compram na baixa e vendem na alta para obter um rendimento acima da média. O seu desafio é exatamente identificar quando um ativo está barato e quando um ativo está caro. Por outro lado, investidores menos experientes adotam prudência como forma de se proteger das flutuações do mercado. A regularidade, ao mesmo tempo que representa uma proteção, também limita voos mais altos. Uma virtude importante desse perfil é a disciplina para manter uma rotina de aplicações. A cada mês, mais um pouco é aplicado em um produto conservador que renderá resultados apenas dentro da média. Isso leva a um desperdício de oportunidades. Então, como sair da média, Rodrigo? Então vamos lá, avançando. Quando a regularidade gera frustração. Investidores focados na disciplina e na regularidade podem se frustrar em dado momento diante de resultados pouco expressivos. Há meses bons para investimentos, outros nem tanto. A média de ganhos acaba não sendo satisfatória. Em casos assim, é comum um pensamento do tipo: puxa, se eu esperasse um pouco mais, teria ganhado um pouquinho mais. O investidor consciente sabe que de pouquinho a pouquinho mais, em um pouquinho mais e mais um pouquinho, a diferença lá no futuro com os juros compostos é gigantesca. Acompanhar os resultados é fundamental. Nessa reflexão do pouquinho em pouquinho, a lição que fica é da falta de dedicação aos estudos. Isso mesmo, uma boa dose de atenção aos movimentos do mercado permite ganhos mais interessantes mesmo em período de baixa. Lembrando que você já se inscreveu aqui no canal, já bateu no sininho das notificações, porque a gente está aqui todos os dias trazendo um conteúdo aqui organizado, mais mastigado, com palavras mais simples, fugindo um pouco de jargões muito complexos. Para quê? Para você entender melhor. E além disso, o canal chama Vendedor Investidor. Então a gente te dá técnicas de vendas para você ganhar dinheiro e daí você aplicar de maneira inteligente. Então, o que eu peço, ó,
só se inscreve no canal, tá bom? E lembrando que eu vou deixar no final desse vídeo um outro vídeo para depois que você aprender o rebalanceamento, você aplicar ali de maneira inteligente, iniciar a sua carteira, tá bom? Continuando. Uma forma de minimizar perdas é medir o resultado das escolhas no longo prazo, principalmente em renda variável. Alguns podem supor que ações de empresas amplamente recomendadas são quase blindadas, mas a realidade não é tão simples assim. Crises econômicas e políticas podem funcionar como gatilho para quedas bruscas em ações de empresas vistas como queridinhas do mercado. O investidor atento a essas crises tende a avaliar também a gestão das empresas diante dos momentos difíceis. Algumas delas, quando bem geridas, conseguem retomar o crescimento assim que a poeira começa a baixar. Em uma carteira de ações, essa análise das crises é muito relevante para o sucesso a longo prazo. O que é, afinal, técnica do rebalanceamento? Talvez você esteja se perguntando porque só agora chegamos ao tema do vídeo, rebalanceamento. Isso se deve à necessidade de se contextualizar as posturas que o investidor pode adotar e a importância de acompanhar a carteira. O rebalanceamento da carteira de investimentos é um processo fundamental para manter a alocação de ativos de acordo com seus objetivos financeiros e o perfil de risco, de forma a maximizar os retornos e reduzir os riscos. O processo envolve a venda e compra de ativos para manter a proporção de alocação original. O rebalanceamento nada mais é do que uma ação decorrente do acompanhamento periódico da carteira. Trata-se de uma técnica simples e eficaz que não exige nenhum conhecimento avançado em economia e funciona bem para as pessoas organizadas e disciplinadas. O rebalanceamento consiste em estipular uma composição bem definida para uma carteira de investimentos, por exemplo, aquela sugerida quando você preenche o questionário de avaliação do perfil de investidor, quando normalmente você se cadastra numa corretora de valores, e seguir fielmente essa composição com prazos definidos para calibragem. Como funciona o rebalanceamento? A melhor forma de compreender a técnica do rebalanceamento é com um exemplo prático. Imagina que você decidiu investir de forma moderada com uma carteira focada 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Isso é o que eu chamo de composição bem definida para a sua carteira. Seguir fielmente essa composição significa alocar seus recursos a cada rodada de investimentos de acordo com o perfil estabelecido. Por exemplo, a cada R$1.000 aplicados, 800 irão para a renda fixa, R$200 para a renda variável. Na prática, a divisão 80-20 não se manterá rigorosamente com o passar dos meses. Isso porque os ganhos na renda fixa serão diferentes daqueles obtidos na renda variável. Ou seja, é necessário rebalancear para ser fiel à composição prevista inicialmente. Imagine que ao passar de 3 meses houve uma boa valorização da sua carteira de ações e por causa disso o seu patrimônio ficou 70% renda fixa e 30% ações. O que você faz? Ao realizar o rebalanceamento, é possível vender parte das ações que valorizaram e realocar os recursos em títulos de renda fixa para recuperar a alocação original. Dessa forma, você estará reduzindo o risco da carteira e garantindo que ela esteja alinhada com seus objetivos de longo prazo. Se fosse o contrário, se as ações caíssem, o que ia acontecer? Provavelmente iria para 85% renda fixa e 15% ações. O que você faria? Você venderia um pouco de títulos da renda fixa e comprariam as ações para rebalancear a sua carteira. A ideia do rebalanceamento é estabelecer datas para reequilibrar a carteira. Basta observar para qual lado a balança está perdendo e redistribuir os recursos. Por que o rebalanceamento é uma boa estratégia? Fazer um reajuste periódico na carteira para respeitar a proporção estabelecida tem as suas vantagens.
não se trata apenas de uma prova de disciplina e organização, tem muito mais a ver com aquele diferencial dos grandes investidores, comprar na baixa para vender na alta. Em um ano de queda de ações, é natural que a parcela de renda variável perca valor ao longo do período. Segundo a técnica do rebalanceamento, o investidor deverá vender o excedente em renda fixa e reaplicar em renda variável. Já em um ano forte da bolsa, a tendência é que ele venda as ações para reaplicar em renda fixa. Perceba que nas duas situações prevalece a lógica de vender na alta e comprar na baixa. Se ao final de períodos ruins o investidor comprar ações e ao final de períodos bons vender parte dos papéis mais valorizados, fará boas escolhas, pois inevitavelmente seu ganho será maior do que se investisse apenas em renda fixa. O rebalanceamento potencializa os ganhos médios e mantém a carteira saudável. Sabe qual que é uma outra coisa saudável? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no link fixado no primeiro comentário, a nossa plataforma que te ensina a trabalhar na internet, a vender, seja o seu produto, seja o seu serviço, seja a sua oportunidade, divulgar o seu trabalho ou divulgar ali a sua empresa. Bem, vamos continuar aqui, depois dar uma olhadinha lá no link na descrição do vídeo. A gente está com preço fenomenal e com acompanhamento, com o meu acompanhamento e de outros profissionais. Rebalanceamento não precisa ser feito manualmente. A técnica do rebalanceamento é simples e exige somente disciplina para acompanhar os resultados de sua carteira. Caso você não se sinta confortável em fazer essa gestão, uma solução é adotar produtos que fazem o rebalanceamento automaticamente. Isso acontece, por exemplo, em fundos balanceados e em planos de previdência privada com carteira mista. Existem estudos que comprovam a eficácia do rebalanceamento de carteiras do Brasil. Na pior das hipóteses, essas estratégias produzem ganhos sensivelmente superiores aos do CDI em longo prazo, obviamente. Em poucas palavras, o rebalanceamento é uma boa escolha que não exige grandes conhecimentos técnicos. Benefícios principais do rebalanceamento: preserva a sua estratégia do investimento. Ao longo do tempo, os ativos da sua carteira podem se valorizar ou se desvalorizar de forma diferente, alterando a proporção entre eles. Por exemplo, se você tinha uma carteira com 50% em renda fixa e 50% em renda variável e ações se valorizam mais do que os títulos, você pode ficar com uma carteira de 60% em renda variável e 40% em renda fixa, como eu mencionei há pouco. Isso significa que a sua carteira ficou mais arriscada e mais exposta às oscilações do mercado. Ao rebalancear a sua carteira, você volta a ter a proporção original entre os ativos, preservando a sua estratégia de investimento e o seu perfil de risco. Reduz os riscos da sua carteira. O rebalanceamento da carteira de investimentos também ajuda a reduzir os riscos da sua carteira, pois evita que você fique muito concentrado em um único ativo ou em uma única classe de ativos. Por exemplo, se você tinha uma carteira com 10% em um fundo imobiliário específico e esse fundo se valorizou muito, você pode ficar com uma carteira com 20% desse fundo. Isso significa que a sua carteira ficou mais dependendo do desempenho desse fundo e mais vulnerável a eventuais perdas. Ao rebalancear a sua carteira, você diminui o peso desse fundo na sua carteira, diversificando seus investimentos e reduzindo seus riscos. Maximiza o retorno da sua carteira. O rebalanceamento da carteira de investimentos também pode ajudar a maximizar o retorno da sua carteira, pois permite que você aproveite as oportunidades do mercado. Por exemplo, se você tinha uma carteira com 50% em renda fixa e 50% em renda variável e as ações se desvalorizaram muito, você pode ficar com uma carteira com 40% em renda variável e 60% em renda fixa. Isso significa que a sua carteira ficou mais conservadora
e menos rentável. Ao rebalancear a sua carteira, você aumenta o peso da renda variável na sua carteira, comprando as ações mais baratas e vendendo os títulos mais caros. Isso significa que você está realizando lucros na renda fixa e comprando na baixa na renda variável, aumentando o potencial de ganhos da sua carteira. Conclusão que chegamos no vídeo de hoje. O rebalanceamento da carteira de investimentos é uma ferramenta importante para manter a sua estratégia de investimentos alinhada ao seu perfil, aos seus objetivos e ao cenário econômico. O rebalanceamento da carteira de investimentos permite que você preserve o equilíbrio da sua carteira, reduza os riscos e maximize o retorno dos seus investimentos. Portanto, é importante fazer o rebalanceamento periodicamente para garantir que a sua carteira esteja sempre otimizada e alinhada com seus objetivos. Bem, eu deixei aqui em algum lugar o vídeo de continuação desse aqui, para você iniciar a montagem dos seus investimentos, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até logo!